Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Libertadores 2023, fase de grupos, terceira rodada. Já tivemos, né, o Fluminense porrando o River 5-1, dá-lhe Fluminense, querendo realmente essa liberta. E nesta quarta-feira, dia 3 de maio de 2023, o Inter de Porto Alegre, o Internacional, jogou em casa pelo Grupo B contra o Nacional do Uruguai e empatou de 2-2. Fez 1-0, tomou empate. Fez 2-1, tomou empate. Por quê? Aonde o Internacional errou? Era um jogo para uma vitória para assumir a liderança do grupo. O Nacional vem fazendo uma grande Libertadores. 2 vitórias e um empate. É o líder do grupo. O Internacional é o segundo colocado com 5 pontos. A sorte é que o Independiente e o Metropolitano, que ainda que estão jogando, né? Vão jogar, se eu não estiver enganado. Um tem 1 ponto e o outro não tem nada. Então, no máximo que pode acontecer, um chegar a 4 pontos, encostar ali no Internacional, mas não passa. Mas a vitória do Inter em casa era fundamental, era muito importante, até porque agora vira, a gente vai para o retorno, né, dos 3 jogos finais, e o Internacional vai pegar o Nacional lá. E mais, o Nacional tem 2 partidas dessas 3 em casa. Então, o Internacional perdeu uma grande oportunidade de ter mais chance de terminar essa fase de grupos na primeira colocação. Se classificar, acho muito pouco provável o Internacional não se classificar. Mas talvez possa ter perdido a oportunidade de ficar em primeiro. Então é sobre esse jogo Internacional 2, Nacional do Uruguai também 2, que a gente vai falar nesse momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Inter, meu amigo torcedor brasileiro, meu amigo torcedor intergaláctico, ETs, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre aqui no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é de coração cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, cara. O Internacional teve mais posse de bola? Sim, teve mais posse de bola. O Internacional chutou mais? Sim, o Internacional chutou mais. O Internacional teve mais momentos de domínio do jogo? Sim, o Internacional teve. Porra, onde é que o Internacional errou? Bom, primeiro defensivamente. Acho que o zagueiro é o Vitão, se não estiver enganado. Acho que o nome dele é Vitão. Deixa eu até pegar aqui, para não falar besteira. O zagueiro Vitão não estava legal. No lance do segundo gol, ele erra o tempo de bola. No início do segundo tempo, ele deu uma sorte monstruosa que o cara errou o chute, que ele também estava mal posicionado. A zaga do Internacional estava mal posicionada. O sistema defensivo em si do Internacional falhou. Deram mole, e olha que o Nacional nem apertou tanto assim. Talvez se o Nacional apertasse mais, a coisa poderia desandar. Então, o primeiro ponto, o sistema defensivo do Internacional deixou a desejar, principalmente para um time que teve menos de 30% de posse de bola, que foi o Nacional. E o outro detalhe que, para mim, é tão relevante ou até mais do que o sistema defensivo do Internacional. Cara, tem que se fazer alguma coisa, tem que se encontrar algum meio
no futebol brasileiro, porque não é só no internacional. Cara, tudo se culpa muito o treinador, né? A derrota vai no treinador, tudo é no treinador. Cara, mas a gente tem que começar a parar e pensar o seguinte. Eu não sou fã, meu amigo torcedor do Inter, eu não sou muito fã do treinador do Inter. Nada contra a pessoa, tá? Aqui, quando eu falo que eu não gosto, não é da pessoa. A gente está falando do profissional, do estilo, da forma. Tá? Eu não gosto, eu não sou adepto da escola do Mano Menezes, do Tite, do Carille, do Guto Ferreira, ou seja, daquela escola mais reativa. Eu não gosto. Eu gosto de um time mais propositivo. E o Inter não é um time reativo. É um time que está até propondo o jogo. O Mano Menezes está até fazendo isso, indo para cima, propondo o jogo, querendo propor. Mas todo treinador que tem uma corrente mais reativa é porque ele tem mais dificuldades de armar um time ofensivamente. Geralmente o cara que tem uma característica mais reativa, um treinador que é mais reativo, quando ele tem que propor o jogo, dificilmente ele consegue arrumar direito a defesa. Porque a defesa, vamos lá, você armar uma defesa, um sistema defensivo, você jogar atrás, jogar no contra-ataque, é muito mais fácil do que você jogar propondo o jogo. Para você propor o jogo, você corre mais risco, você tem que ter tática, movimentação, tem que ter um montão de coisa. E tem um detalhe, quando você joga propondo mais o jogo, tem um fato que o futebol brasileiro caiu muito. Caiu demais. A quantidade de gols perdidos. Os jogadores brasileiros, eles tomam sempre a decisão mais equivocada. É por isso que você vê aí um ou outro se destacando. O Cano do Fluminense, o centroavante, você vê o Pedro se destacando, porque acaba que o Cano de 10 chutes, talvez 3, 4 ele vai botar para dentro. O Pedro é a mesma coisa, mas a grande maioria para botar uma para dentro tem que chutar 10 vezes. E muitas das vezes, cara a cara com o goleiro. Então a tomada de decisão, toca o forte, toca o fraco, no canto, bato de curva, essa tomada de decisão, os jogadores brasileiros estão errando um absurdo erro na tomada de decisão. E mais, o princípio básico do futebol, quais são os princípios básicos? Você chutar, você tocar, passar a bola, posicionamento, domínio de bola, são princípios básicos que você aprende lá na fraldinha. Mas parece que as divisões de base, nem as divisões de base estão trabalhando muito isso, porque o que chega de jogador profissional, chega ao profissional com deficiências técnicas gritantes em finalização, é monstruoso. Os caras que acabam se destacando é porque o cara tem dom. Ele tem o dom daquilo. Porra, mas não pode só o cara que tem um dom saber finalizar. Todo mundo tem que saber finalizar. E os times brasileiros perdem gols a dar com pau. Os times brasileiros perdem gols, chutam pra cacete, mas ou chutam errado, ou chutam fraco, ou são precipitados. Porra, e será que a culpa é só do treinador? Porra, o cara chuta 25 vezes. Ou seja, se ele chutou 25 vezes, ele armou, ele conseguiu. Ou seja, o treinador, qual é a função do treinador? O treinador é propiciar que o time arme uma jogada para a conclusão. A conclusão não é do treinador, a conclusão é individual. O trabalho do treinador é proporcionar uma forma do time chegar próximo ao gol. Ali, porra, individual. Cara, o individual no brasileiro, de conclusão, tá de ruim a pior, parceiro. E não é só no Inter. Então,
Na minha opinião, o que fez o Inter empatar, além de uma fraqueza defensiva que teve, a quantidade de decisão erradas tomadas e de conclusões. Até de jogadores que a gente sabe que tem qualidade, o Alan Patrick errou em finalização. O Wanderson Ponta, teve uma chance, cara. Se ele toca pro lado, fazia o gol, cara. Eu acho que é o alemão que estava tabelando com ele, era só tocar pro lado que fazia o gol, cara. E abrir 2-0, pô. Ia ficar mais complicado pro Nacional. Então, primeiro tempo, o Internacional sufocou, foi para cima, dominou, botou pressão, não deixou o Nacional jogar. Show de bola, era isso mesmo. Ficou madurando o gol, o Nacional não atacava, ficou madurando. Pufo! Sai o gol. Sai lá aos 11 minutos, o gol do Mercado, faz o gol, tranquilo. Depois, continua martelando, cria oportunidade, poderia ter feito o segundo gol com o Wanderson, ou se ele passasse a bola, que era melhor ele até passar a bola, criou mais umas 4, 5, 6 oportunidades de ampliar o placar o Internacional. Só que quando chegou mais ou menos aos 25, 30 minutos, o Internacional começou a ir para trás. E o Nacional começou a ganhar campo, começou a jogar. E o Nacional começou a criar. O Diego Zabala, baixinho, começou a aparecer, começou no 1 contra 1. E bem, começou a driblar. E você via que o Nacional estava crescendo, o Internacional estava regredindo. Internacional fazendo um jogo um pouco ali com a cara do seu treinador. Porém, mesmo recuando, o Internacional não estava conseguindo bloquear o Nacional. O Nacional estava conseguindo. E quem estava vendo o jogo estava vendo que estava na cara que o Nacional tinha melhorado e estava equilibrando o jogo. E criou uma oportunidade ali, chegou mais perto aqui, quase que saiu um gol ali. O Nacional empatou. Estava madurando o gol do Nacional. Porque o Internacional deu uma recuada, lógico, não ia conseguir aquela pressão o tempo inteiro, mas nessa recuada o sistema defensivo não conseguiu marcar. O Nacional vai lá, empata, faz 1-1. Vai para o segundo tempo. Segundo tempo, o Internacional não iniciou com aquela pressão no primeiro tempo. No segundo tempo, o Internacional não fez uma boa partida. O jogo foi muito mais equilibrado, muito mais parelho. O Mano Menezes percebeu isso, fez algumas mudanças, tirou o Wanderson, botou lá o Pedro Henrique, fez algumas mudanças, conseguiu fazer o 2-1, acabou sendo anulado o gol porque bateu na mão, mas logo na sequência sai o gol, ele bota o garoto Luca, que faz uma jogada pelo lado do campo, e sai o gol. O Internacional vira para 2-1, e depois o Nacional vai um pouco para frente, não precisou forçar muito, criou, antes de empatar, o Nacional criou uma ou duas oportunidades, que teve até um gol que eu não sei como é que o cara perdeu, estava fácil para ele fazer o gol, só que na sequência o Nacional empata o jogo. Se não tiver enganado, se não tiver confundindo o tempo, eu acho que o Nacional criou uma oportunidade até para virar o jogo. Então, cara, o Internacional foi um time instável. Defensivamente, o Internacional não foi bom e ofensivamente tomou muitas decisões erradas e finalização piores ainda. Fez 2 gols, mas poderia ter feito 4 e ter vencido essa partida. Aí a gente olha aqui, rapidamente, olha aqui. Chutes, 21. Em direção ao gol, 10. Chuta 21 vezes e só 50% dos chutes que vão em direção ao gol. Quantos chutes em direção ao gol o Nacional deu? 2.
O Nacional também não foi perfeito, mas pegou um sistema defensivo do Internacional que estava furado. Teve 70% de posse de bola o Inter. Teve quase 90% de acerto de passes. Aonde é que pecou? Finalização, conclusão, tomada de decisão. Isso não é só no Inter, é no futebol brasileiro em geral. Tem que se fazer alguma coisa. Esse negócio, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Os jogadores brasileiros estão perdendo os princípios básicos. Princípios básicos de domínio, passe, finalização, tomada de decisão. E isso, na minha opinião, foi o que ocasionou esse empate amargo do Internacional em casa contra o Nacional. Então tá aí a minha análise. Agora o Internacional fica na segunda colocação com 5 pontos, né? Porque tem, deixa eu pegar aqui, deixa eu só dar uma olhada, tem 2 empates e 1 vitória, e a próxima partida do Internacional pela Libertadores deixa eu pegar aqui, contra o Metropolitanos fora de casa. É mais time, né? O Internacional não pode se enrolar. Mas antes disso, o Internacional tem aí Campeonato Brasileiro, tem 1, 2, 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, não, tem 4 rodadas do Campeonato Brasileiro e 1 da Copa do Brasil. Antes do jogo da Libertadores tem um Grenal. Tem que melhorar esse sistema defensivo e essa pontaria. Tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!